Nós vamos falar agora da NR15, atividades e operações insalubres. A NR15 é a base para a avaliação ambiental dos agentes químicos, físicos e biológicos. É obrigatória a sua consulta e a sua utilização como referência para a elaboração do LTCAT, por exemplo, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Também para o laudo de insalubridade, para o laudo de periculosidade, e de fato ela teve uma atualização em 2025 para que a gente tenha ali os profissionais de segurança do trabalho sempre informados, os técnicos, engenheiros, operadores e também o pessoal administrativo. Técnicos, engenheiros, médicos de trabalho, importante para entendimento com relação à utilização para a elaboração do LTCAT. Operadores, o pessoal administrativo também, quando se tem ali um adicional de insalubridade, de periculosidade, não, periculosidade é NR16, mas insalubridade, por exemplo, é importante fazer a consulta da NR15, que é uma norma muito extensa, tem muitos anexos. Então, quando nós falamos, por exemplo, de insalubridade, o risco que causa dano à saúde. Então é muito comum as pessoas quererem receber essa insalubridade. Mas nós, como prevencionistas, temos que pensar que, quando se fala de pagamento de insalubridade, é importante ressaltar que algo está errado naquele ambiente. Eu tenho que, de fato, trabalhar para não precisar pagar mais essa insalubridade. Porque quando falamos de insalubridade, está tendo algum dano à saúde da pessoa que está fazendo aquela atividade. Então, quando a gente fala da definição legal de insalubridade, é quando tem ali uma concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Então, essa é a definição legal quando se fala de limite de tolerância. Ou seja, quando eu tenho um agente e ele está controlado, ele não vai causar nenhum tipo de dano à saúde da pessoa, de fato eu tenho um ambiente salubre, E isso, a questão do limite de tolerância é essa concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada à natureza e o tempo de exposição a agente que de fato não vai prejudicar a saúde do trabalhador. Esse é o limite de tolerância, é o limite, que pode ser máximo ou mínimo, depende do agente que eu estou avaliando. O limite de exposição. Até aquele limite, eu não vou prejudicar ali a saúde do trabalhador. Exemplo, ruído. O ruído, quando nós falamos de limite de tolerância, se você tiver num ambiente que o ruído é até 84 decibéis, porque 85 ele já prejudica a saúde da pessoa se não tiver uma proteção adequada, se ela ficar exposta a 8 horas de trabalho. Então, esse é o limite de tolerância, certo? Se eu ficar mais de 8 horas por dia, com 85 decibéis, sem nenhum tipo de proteção auditiva, eu vou ter perda auditiva, estresse, impotência sexual. São vários danos à saúde que a exposição a ruído pode causar. Então, é importante entender desses limites de tolerância de todos os agentes. Aí a gente vai ter vibração, ruído, poeira, E de fato é importante entender quando uma atividade é insalubre. A atividade insalubre é aquela que está acima dos limites de tolerância. Aí você vai verificar os anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12. E em atividades específicas, os anexos 6, 13, 14, que são, por exemplo, os agentes biológicos, que tratam o anexo 14. E essa questão da insalubridade, ela tem que ser comprovada por laudo em inspeção. Utilizar aí os anexos 7, 8, 9 e 10. Então é importante a consulta dos anexos dentro da NR15 de cada agente que pode, de fato, ocasionar a insalubridade. Por isso que é importante o entendimento dos anexos e a consulta para fazer o reconhecimento e também a compensação desse risco. A insalubridade, ela assegura ali ao trabalhador um adicional que é incidente sobre o salário mínimo da região. E aí a gente, quando se fala de insalubridade,
vai equivaler a 3 níveis, o nível máximo, médio e mínimo. Então, quando é reconhecido, eu tenho que fazer uma compensação ao risco. Ou seja, se a pessoa está exposta a um determinado agente e vai prejudicar a saúde dela, ela tem um direito a compensar isso recebendo um adicional de insalubridade. Então, se o grau é máximo, ela vai receber 40% sobre o salário mínimo da região. Se o grau for médio, 20% do salário mínimo da região. E se o grau for mínimo, 10% do salário mínimo da região. Então é importante, né, quando nós que somos profissionais de segurança do trabalho, engenheiros e técnicos, principalmente engenheiro, nós temos que... Então, quando nós falamos do reconhecimento e compensação do risco, é isso. Se eu estou exposto a um agente insalubre que prejudica a minha saúde, eu vou compensar pagando uma compensação salarial, que é uma porcentagem relacionada ao salário mínimo da região. Então, tem uma regra de ouro que a gente sempre fala, que é, em caso de incidência de mais de um fator, será considerado apenas o grau mais elevado. Então, vamos supor que a exposição a ruído paga 20% e tem exposição a biológico que paga 40%. A pessoa está exposta ao risco de ruído, que paga 20%, e também ao risco biológico, que paga 40%. Então ela vai receber somente os 40% do biológico, tá? Então é vedada aí a percepção cumulada de adicionais. A mesma coisa acontece quando a pessoa tem um adicional de insalubridade e também periculosidade. Então ela tem que escolher qual adicional que ela vai querer. É lógico que a pessoa vai escolher aquele que vai ter um retorno financeiro maior. Mas nós, como profissionais de segurança do trabalho, temos que pensar na questão da prevenção, da retirada desse agente insalubre, da neutralização dele do ambiente de trabalho. Contínuo, do intermitente, né, a tolerância do ruído é de 85 decibéis para uma atividade de 8 horas diárias, então tem que ter o fornecimento. Quanto maior o nível de ruído, menor o tempo permitido. Então tem uma tabela também dentro da NR15, no anexo 1. O ruído de impacto, né, já o anexo 2, sempre, né, essa questão do protetor auditivo, né, o uso correto, interrupto do protetor auditivo, local com acima de 80 decibéis, já cai no nível de ação, tem que fornecer o protetor auditivo. Temos também a questão do anexo 2, do ruído de impacto, picos aí de energia acústica em curta duração, por exemplo, limite de tolerância 130 decibéis linear ou 120, né? Então, essa ação que nós temos que tomar, avaliação com medidor de impacto e controle rigoroso, que é o ruído de impacto, a sobrecarga térmica e o índice de BUTG, nós temos que ter uma avaliação qualitativa baseada na NHO 06, quando se fala de agentes térmicos, né? Então, o índice de bulbo, termômetro de globo, que é o aparelho utilizado, que é o medidor de estresse térmico, vai medir ali essa sobrecarga térmica que o trabalhador recebe durante o ambiente. Então, atividade, né, com temperaturas elevadas, tem que ser feita essa avaliação. A insalubridade, nesse caso, ela é caracterizada quando o BUTG médio ultrapassar os limites de exposição que variam conforme a taxa metabólica. O que é essa taxa metabólica? É o esforço físico da atividade. Então, quando é muito comum, né, quando você vai fazer essa avaliação, o primeiro passo é buscar essa taxa metabólica. Se uma pessoa, por exemplo, trabalha numa atividade como uma padaria, já é uma atividade moderada, com mãos e braços, então a taxa metabólica é menor. Se uma pessoa trabalha, por exemplo, com um operador de caldeira, a taxa metabólica já é maior, porque ele vai fazer muito movimento manual, vai pegar peso, então o risco aumenta com relação, o esforço dele é maior. Então, qual que é o controle quando nós temos principalmente algo relacionado à temperatura? A questão de aclimatização e também hidratação das pessoas que estão nessa área, as pausas para recuperação térmica, tem que ter um controle administrativo e também o uso de vestimentas adequadas aí dependendo da situação, ok? Tem as NHOs da Fundacentro, os outros anexos aí dentro da NR15, você está falando da NHO, que é importante, que vai complementar a NR15 também, uma visão geral dos outros anexos, nós falamos dos anexos 1, 2, 3, o anexo
5, radiações ionizantes, né? Por exemplo, operações aí com fontes radioativas, né? Medicina nuclear, radiografia industrial, tem essa exposição. O trabalho hiperbárico, anexo 6, né? Quem trabalha com mergulho ou trabalha nas câmaras de ar comprimido, construção de túneis, tem que, né, ter acesso a esse anexo 6 para avaliação da insalubridade. Os agentes químicos, o anexo 13, que vai falar de manipulação, por exemplo, de benzeno, quem trabalha, por exemplo, em posto de gasolina, chumbo, sílica, é uma avaliação ali qualitativa. E o anexo 14, que é muito usado hoje, que são os agentes biológicos. Quem trabalha, por exemplo, em contato com esgoto, lixo urbano, hospitais, e também hoje uma polêmica com relação à limpeza dos banheiros. Muitas pessoas levam as empresas na justiça hoje, pedindo a questão da insalubridade pela exposição ao biológico na limpeza do banheiro, né? Nem a limpeza do banheiro, é a coleta do lixo do banheiro. Então, a coleta do lixo aí de banheiros de grande circulação, algumas jurisprudências equiparam, de acordo com a súmula 448, equiparam essa retirada do lixo do banheiro com a coleta de lixo industrial urbano, com a atividade do gari. Então, algumas empresas estão perdendo muitas ações na justiça aí do trabalho pela questão do acesso aí do contato com a coleta de lixo. Então, a avaliação de risco é complexa e também ela deve ser feita por profissionais habilitados, o engenheiro ou médico do trabalho. No caso, para a insalubridade, o médico pode fazer, mas é mais comum o engenheiro de segurança fazer esse trabalho aí em perícias, como assistente técnico, e também para fazer os laudos de insalubridade e também de periculosidade. Então, nós temos que sempre pensar, gente, nós como profissionais de segurança, independente da questão de laudos, independente da questão de insalubridade, a prioridade máxima é o que? A prevenção. Temos que pensar na questão da hierarquia de controle. Sempre seguir a hierarquia de controle. Eliminação ou neutralização da insalubridade é a meta, determinando ali a cessação do pagamento adicional. Se uma pessoa recebe o adicional, geralmente até o profissional de segurança trabalha e fala, não, vamos pagar a insalubridade, pronto. E essa não deve ser a forma, a cultura nossa de fazer prevenção. Sempre devemos buscar a ordem de prioridade do mais eficaz para o menos eficaz. Então, se eu tenho um risco na área, por exemplo, é um ruído, uma máquina sem proteção, qual que é o primeiro passo? Qual é o exercício que eu tenho que fazer? Primeiro passo, tentar eliminar. Tem como remover o risco? Por exemplo, automatizar ali a fonte de ruído, a máquina ali ser retirada dali, não ter mais. Ah, não tem como. Então eu vou passar para o segundo passo. Tem como substituir aquela máquina, o equipamento? Trocar ali o agente perigoso por um menos perigoso? Por exemplo, às vezes é um produto químico, que eu preciso de um produto ali no laboratório, aí não tem como eliminar ele, mas tem como eu substituir por outro menos agressivo? É o exercício que nós temos que fazer. Aí, se eu não consigo, vou para o terceiro passo, que é o controle de engenharia, as medidas de engenharia. Isolar o trabalhador do risco. Exemplo, enclausuramento. A máquina tem um ruído, não tem como eu eliminar nem substituir aquela máquina. Tem como eu agir na fonte e enclausurar aquele ruído? Beleza. Ou até mesmo uma máquina sem proteção. Eu não consigo eliminar, não consigo substituir aquela máquina. Tem como eu colocar uma proteção física naquela máquina? É muito usado as medidas de engenharia dentro da NR12 para proteção de máquinas e equipamentos. E também, o quarto passo são os controles administrativos. Mudança de forma de trabalho, rodízios, pausas, procedimentos. Então, por exemplo, a pessoa trabalha numa área, um forno, a gente estava falando mais cedo, temperatura alta. Já tentou eliminar, tentou substituir, controle de engenharia foi feito ali, mas não o suficiente para reduzir mais. E eu vou colocar o quê? Um revezamento, pausas. Então, são controles administrativos. E a última barreira, o equipamento de proteção individual, que a gente está falando, dos problemas que é. Imagina, né, dentro dessas atividades que ela citou, se tivesse esses controles aí e não precisasse dos colaboradores usarem o EPI. Olha que maravilha que ia ser. O trabalho queria ser menor para o profissional de segurança do trabalho. Então, tudo isso, quando se fala de insalubridade, temos que pensar no papel do laudo técnico.
Qual que é a função de um laudo? O engenheiro vai na área e faz essa avaliação qualitativa ou quantitativa. Avaliação qualitativa é aquela expensão no ambiente de trabalho. A quantitativa é quando eu vou medir algo. Então, por exemplo, eu vou na área e detectei que tem um ruído, qualitativamente. Eu sei que tem um ruído ali que está acima, só que para me confirmar eu preciso medir. Tem que levar um audidosímetro ali e medir para ver qual que é a intensidade daquele ruído. Tá? Então, a função do laudo, de fato, é caracterizar ou não a insalubridade, né? E fixar o adicional devido quando a eliminação ou neutralização for impraticável. Então, algumas atualizações importantes, né, da portaria, o laudo caracterizando aí a insalubridade deve estar disponível aos trabalhadores, sindicatos das categorias profissionais em expensão de trabalho. Tem que deixar esse laudo disponível. Tá? Então, tem algumas implicações práticas. O administrativo sempre, quando se fala do laudo técnico, necessidade da gestão documental e transparência, buscar cumprir os prazos, né? O SST garantir a precisão da atualização periódica desse laudo. Quando tiver alguma mudança no ambiente de trabalho, uma máquina que chegar, tem que fazer essa atualização. E os trabalhadores, eles têm o acesso e conhecimento dos riscos ali que eles estão expostos. Por isso que é importante, né, o envolvimento de todos. A segurança do trabalho é importante deixar claro que é um envolvimento, né, tem que ter uma responsabilidade coletiva. Então, saúde e segurança do trabalho, realizar as avaliações técnicas, que é o nosso trabalho, atuar como educadores, elaborar os laudos precisos, se não for engenheiro aí, segurança, né, buscar uma consultoria, implementar a hierarquia de controle que eu acabei de falar aqui, questão da eliminação, da neutralização, medidas de engenharia, treinamento e orientação dos colaboradores. Então, em todas as etapas, o treinamento ele é fundamental. Tá? Os operadores também têm as suas responsabilidades, que é conhecer os riscos da área. Quando ele recebe esse treinamento, ele tem que conhecer, utilizar os EPIs corretamente, seguir procedimentos de segurança. No caso desse acidente que a moça falou aí também, né, com certeza ele não estava seguindo os procedimentos. Comunicar os riscos. A luva rasgou, por exemplo, ele tem essa obrigação de comunicar. Porque às vezes é muito direcionado para a segurança, e dentro da NR6 está claro que o colaborador, dentro da NR1 também, ele tem essa obrigação de comunicação. Dentro da ordem de serviço dele tem que estar explícito isso aí. Né? O administrativo e a gestão, garantir recursos. No caso, falta de EPI, o administrativo e a gestão tem que garantir esses recursos, por isso que o nome é recursos humanos. Gerir documentação, laudos com relação aos prazos também. Assegurar o pagamento correto do adicional, ou seja, a partir do momento que nós fazemos um laudo técnico e definir que vai pagar, por exemplo, 20% de insalubridade, quem tem que garantir o pagamento é o recursos humanos, né? E apoiar a implementação também dessas melhorias. Então, alguns passos importantes quando se fala de NR15, mas com adicional uma cultura de prevenção. A gente tem que sempre pensar nisso. A NR15, de fato, é um instrumento legal para proteger a saúde do trabalhador contra agentes nocivos. O foco, gente, sempre deve ser a eliminação e neutralização desse risco, não o pagamento do adicional de forma desenfreada, sem uma gestão adequada de segurança do trabalho. Então, a questão da revisão dos laudos técnicos é importante, assegurar isso, atualizar o LTCAT, né, e assim, dentro da NR20, da NR15 é importante ter essa atualização. A questão dos treinamentos, dos riscos que tem, risco físico, químico e biológico, de quem tem essa exposição, e ter uma comunicação aberta quando se fala de agentes insalubres e deixar de forma transparente se é devido ou não o adicional de insalubridade. É muito comum as empresas, às vezes, quererem esconder informações dos operadores com relação aos adicionais. Então, às vezes, o operador de uma máquina, equipamento, acha que tem que receber um adicional e não recebe. Que é importante a empresa mostrar o documento, você não recebe por causa disso. Você tem um EPI que neutraliza esse agente, por isso você não recebe esse agente insalubre. Tem que ter essa transparência quando se fala de NR15, ok?